Olá, turma, tudo bem? Bom dia. Antes da gente iniciar nossa aula, eu quero dizer que eu tô morrendo de saudade de vocês, da gente poder trocar nossas experiências juntos, da gente aprender junto, mas esse momento sensível, a gente vai precisar continuar nossas aulas, nós não vamos parar, mas a gente vai continuar através daqui, desse canal, através da nossa plataforma. Certo, turminha? Então, antes da gente começar nossa aula, eu vou introduzir dizendo o seguinte, que hoje nós vamos começar a falar um monte de matéria, de assunto, que a gente precisa de muita atenção. Combinado? Então, a gente vai começar a falar sobre a primeira característica do som. Sabe qual é? É o próprio som. A primeira característica da música é o nosso som. Sabe por quê? É a primeira reação que a gente tem. Quando a gente vai para as artes plásticas, a gente encontra o quê? O desenho, né? E em outras linguagens artísticas, nós encontramos outros códigos. Na música, nós vamos ter o som. E o som, ele tem várias características. Dá pra gente brincar de fazer som de várias formas. Se ele é agudo, se ele é forte, se ele é fraco, se ele é muito forte, que ele é fortíssimo, se ele é pianinho. E tudo isso a gente vai aprender hoje, tá bom? O som, ele tem um melhor amigo, que é um amigo assim que toda vez que eu chego na sala, a gente pede para acalmar os ânimos, pra gente se concentrar. Ele é o melhor amigo de todo mundo, sabe? Porque imagina só se o mundo fosse só barulho, fosse só som, não ia ter nada, não é verdade? A gente ia ficar olha, com o ouvido doendo, a gente não ia se concentrar para nada. O melhor amigo do som que eu tô falando, ele se chama silêncio. E o silêncio ele é muito importante, não só para a música, mas para a nossa vida toda. Porém, na música ele é muito importante e tem vezes que ele inicia, termina e está no meio da música. Só que na música ele tem um outro som. Sabe qual? Um outro nome, perdão. Sabe qual é o nome dele? Ele se chama pausa. Toda vez que nas nossas aulas a gente fala pausa, nós já sabemos que nós estamos falando de ausência do som. Quando eu não tenho som, eu vou ter pausa, eu vou ter silêncio. Combinado? E aí, indo mais para o som, o que nós vamos descobrir? Nós vamos falar de duas características hoje do som: da altura e da intensidade. O que isso significa, turma? Que quando eu falar de altura, ele significa que ele pode ser, o som ele pode ser alto ou baixo, e às vezes até médio, que ele não é tão alto, tão baixo. O que isso significa, em outras palavras, que o meu som ele pode ser agudo ou ele pode ser grave. E no médio ele pode ser médio. Por exemplo, o som agudo. Quando eu ouço o som dos passarinhos, ele é um som agudo, né? Quando eles estão lá na copa das árvores. Quando eu tenho um som grave, professora, quando eu ouço um rugido de um leão, por exemplo, e ele dá medo e a gente fica com medo, isso é um som grave, certo? Quando ele está no médio, quando a gente tem um latido de um cachorro, que de um porte mediano, que ele não é filhotinho, ele pode ser médio, porque ele não está tão alto e também não está tão baixo. Em outras palavras, ele não está tão agudo ou tão grave, tá certo? Outra coisa que a gente vai aprender hoje, a segunda característica do som de hoje vai ser sobre intensidade. O que isso significa, turma? Significa que às vezes a nossa música, a gente vai trabalhar, a gente vai tocar ou então cantar, na verdade, a gente pode cantar de duas formas, de várias formas, na verdade, mas as principais são duas formas. Ela pode ser forte, pode ser fraquinho.
ela pode ser bem forte, ela pode ser muito fraquinha. O que isso significa? Que na música eu tenho uma intensidade, ela pode ser forte ou fraca. Mas a gente escreve na música em outras palavras, com outras palavras. O que significa que forte vai continuar sendo forte, vai ser esse símbolo aqui. E fraco a gente vai chamar de piano e vai ser, olha, um P bem aqui, certo? Mas vão ter vezes que a gente vai fazer o seguinte, que esse som ele pode começar do piano até o forte. E a gente vai dizer, sabe o que? Uma palavra que começa lá no italiano, que se chama crescendo. Significa que ele vai crescendo o som. E da mesma forma acontece quando o som ele começa muito forte e ele vai fraquinho. E aí, como a gente tem o crescendo, nós vamos ter o decrescendo. Combinado, turma? Bom, a nossa aula chega ao fim. A gente se encontra semana que vem, no nosso mesmo horário, no nosso mesmo encontro, fazendo os nossos exercícios que a professora está corrigindo, viu? E beijo, saúde a todos, a todas as famílias. Beijo da professora Isabel.